Olá pessoal, nós vamos fazer agora o gabarito da semana 1 do PET 1 do segundo ano, que se refere às leis de Newton. Vamos lá, questão número 1. O garoto Saul vinha cavalgando em grande velocidade quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre do garoto, entretanto, passa direto, quer dizer, ele voa por cima do cavalo e cai no chão. Aí o professor Renato Brito pergunta, o motivo pelo qual Saul voa por cima do cavalo é mais bem explicado por qual lei? Qual das leis de Newton aí, qual das leis da física aí abaixo, né, nas alternativas mostradas abaixo, explica esse movimento do Saul aí por cima do cavalo? Então a resposta correta para esta questão é a letra D, primeira lei de Newton, porque de acordo com a segunda lei de Newton, que é a primeira lei de Newton, perdão, a lei da inércia, se um corpo está em movimento, a tendência dele é manter o seu estado de movimento. O cavalo, juntamente com o Saul, estavam em movimento. Quando o cavalo se assustou com a cobra e parou bruscamente, o Saul tendeu a continuar em movimento, né? E passou por cima do cavalo. Daí, então, que ocorreu esse fato. Tá joia, gente? Então, a letra D, primeira lei de Newton, letra D. Questão número 2. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça ação, então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover essa carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isto é impossível. Só que todos nós já vimos cavalo puxando carroças de diversas massas, e tanto cavalo quanto carroça saindo do lugar. Todos nós já vimos mesmo, né, gente? Temos então aqui uma prova que a terceira lei de Newton está errada? Afinal, como é que o cavalo consegue se mover? Então, nós todos na prática já vimos os cavalos se movimentando, puxando carroças e até muito pesadas, coitados. Então, o que justifica isso aí é a letra B. De acordo com a terceira lei de Newton, que é a lei da ação-reação, as forças de ação-reação, elas têm o mesmo modo, quer dizer, o mesmo valor. A força que o cavalo exerce na carroça realmente é igual à força que a carroça exerce no cavalo. Elas têm a mesma direção e sentidos opostos, mas elas não se anulam, porque uma força foi aplicada na carroça e a outra foi aplicada no cavalo. Eles são corpos diferentes, cada um vai receber uma força independente. Então a resposta disso aí é a letra B. Embora as duas forças possuem intensidades iguais e sentidos opostos, elas não se anulam, porque elas estão em corpos diferentes. Tá joia? Número 3. Uma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso e durante o mesmo intervalo de tempo. Muito importante isso aí. O corpo A, então, atinge a velocidade de 3 metros por segundo e o B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. Qual dos dois corpos tem a maior massa? Justifique sua resposta. Olha, o corpo que tem a maior massa é o corpo A. Por quê? Porque ele atingiu a menor velocidade. E quem atinge a menor velocidade foi aquele corpo que teve a menor aceleração, menor velocidade, menor variação de velocidade. Então, a aceleração e massa, gente, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, quem teve a menor aceleração teve a menor velocidade, consequentemente tem a massa maior, tá joia? Questão número 4. Que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com seu ocupante, cuja massa total é de 60 kg, a uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado? Então, a massa do sistema da bicicleta mais o seu ocupante, 60 kg, a aceleração 1,5 metros por segundo ao quadrado. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. 60 massa, aceleração 1,5, 60 vezes 1,5 dá 90 newtons. No sistema internacional, a força é dada em newtons em homenagem a Isaac Newton, tá bom? Questão número 5, uma questão que envolve a soma vetorial e também a segunda lei de Newton. A questão número 5 diz o seguinte: em cada uma das situações mostradas abaixo, quer dizer, na letra A e na letra B,
Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Na letra A, nós temos um corpo cuja massa é 2 kg e ele está submetido a duas forças horizontais, mas de sentidos opostos. Uma força de 5 newtons para a direita e uma força de 9 newtons para a esquerda. Em primeiro lugar, nós vamos ter que calcular a força resultante que age, que atua sobre ele. Quando as forças têm mesma direção, mas sentidos opostos, por lógica, nós subtraímos a maior menos a menor. Sempre assim, a maior menos a menor. 9 menos 5 vai me dar uma força resultante de 4 newtons. Então, olha lá, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, 4, vou colocar aqui no lugar do FR. A massa do sistema aqui, olha, 2 kg, vou pôr debaixo do M, vezes a aceleração, que é o que eu quero calcular. O número com a variável vem para o primeiro membro, invertendo o sinal. O número sem variável para o segundo membro, também invertendo o sinal. Multiplica por menos 1, volta a ficar todo mundo positivo. Isola a variável, o número que está multiplicando passa dividindo. 4 por 2 vai me dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora tem o seguinte, que força e aceleração, elas têm a mesma direção e o sentido da força maior. Então, força e aceleração têm sempre a mesma direção. Então, se as forças são horizontais, a aceleração também é horizontal. Agora, o sentido da aceleração é o sentido da força maior. Se a força maior está para a esquerda, o corpo vai se deslocar para a esquerda e a aceleração também vai ter o sentido para a esquerda, tá bom? Na letra B, nós temos uma situação diferente. Nós temos aqui um corpo de massa 3 kg, sujeito a duas forças de 4 e de 8 newtons direcionadas para a direita. Nesse caso, se as forças estão no mesmo sentido, por lógica, nós vamos somá-las. Então, 8 mais 4 vai dar 12 newtons. Agora, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. A força resultante, nós vamos colocar aqui 12 newtons, massa 3 kg vezes A. Invertemos, o número com a variável vem para o primeiro membro negativo, o número sem variável para o segundo membro também negativo, porque ele estava positivo. Multiplicamos por menos 1, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Ficou todo mundo positivo, isola a variável que é o A. O número que está multiplicando eu passo dividindo, 12 por 3 dá 4. Então, a aceleração adquirida pelo corpo, 4 metros por segundo ao quadrado. A direção da aceleração é horizontal, porque ambas as forças são horizontais. Agora, o sentido para a direita, a aceleração vai ser para a direita, porque se as duas forças estão direcionadas para a direita, a aceleração vai acompanhar o sentido das forças também. Tá joia?